Irmãos, como o Leomar já avisou, né? Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho a respeito de Vezot Haberahá, que significa e esta é a bênção. Esta é a última paraxá do ciclo de estudos das 54. Hoje é a última, é a número 54. E o interessante é que a gente mal termina, já engata na primeira. Porque em Simhat Torah, que é segunda-feira, no horário do Arvit, eu convido a todos também que estejam aqui no horário do Arvit, às 18h30. Estaremos celebrando Simhat Torah, né? E aproveito já para me antecipar e convidar a todos que amanhã nós estaremos aqui também celebrando Sukkot 8, que é o 8º dia de celebração solene. O nome é Shemini Atzeret. Estaremos aqui às 17 horas. Convido a todos que estejam conosco, também os que nos acompanham pela internet. E após toda a celebração, teremos um Seudat ali de Sukkot. Convidamos a todos. Mas voltando, Simhat Torah na segunda-feira, quando a gente tiver de fato terminando, a gente faz a leitura de Vezot Haberahá e já engata em Bereshit. Não tem tempo, não há possibilidade de esperar, não é que nós vamos ter uma folga de 1, 2 dias, não. O ciclo ele é literalmente contínuo, não é que termina o estudo, tem-se uma folga, respira, toma uma aguinha, não. Não tem folga, ele já vai, liga e continua, termina um e inicia o outro e assim vai. E isso é muito interessante, porque a Parashá Bereshit, né, que significa no começo, que ela começa lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ela nos ensina, segundo nossos pais, eu estava estudando a respeito disso, que o princípio geral que o Eterno criou o mundo, né, foi por causa da Torá. Por isso que é chamado começo do seu caminho. Vou repetir, é muito interessante isso. Essa Parashá Bereshit, que significa no começo, ela nos ensina o princípio geral de que o Eterno criou o mundo por causa da sua Torá. Isso é o princípio. As parashot seguintes, elas mostram, explicam, nos exortam, nos instruem como botar o plano escrito na Torá em ação. Como de fato a gente colocar em prática tudo que está estabelecido na Torá. E aí nós chegamos exatamente no momento que nós estamos agora, que é o final, que é a última parashá, que é quando a gente recebe a bênção, que as bênçãos de Elohim, elas são trazidas para todos nós e para o mundo por meio do cumprimento da Torá. Então em Bereshit, a gente tem ali o começo, o princípio, temos que ter o entendimento que o mundo foi criado por causa da Torá. Depois nós continuamos estudando todas as parashotes, para como colocar em prática isso, colocar os ensinamentos que estão na Torá, para que lá no final nós venhamos a receber a bênção. E com o entendimento de que elas vêm em nossa vida ou não, se nós cumprirmos ou não. E aí a oportunidade de iniciar um ciclo, emendar no outro, sem ter folga. Porque se der folga, a gente cochila. Se der folga, a gente desvia. Então tem que ser um ciclo contínuo, não pode ter interrupção. Não pode ter interrupção. E com o entendimento do começo, do meio, com todas as parashotes, e o fechamento dela, nós vamos estar entendendo o porquê e o propósito de toda a Torá, que está lá, que começa em Gênesis capítulo 1 e termina em Deuteronômio 34, versículo 12. E o interessante é que nós também estamos terminando agora, né, o livro de Deuteronômio. Hoje nós vamos nos despedir dele e vamos começar Bereshit. Todo um ciclo, uma nova oportunidade para nós. Irmãos, a Torá, ela é de extrema importância para nós. Ela é tão fundamental na vida do ser humano, na vida do homem, para crescimento, que eu vou fazer uma pequena analogia, bem rápida. Eu vou ter que correr bastante, na realidade, mas eu vou tentar ser o mais claro possível, para que nós não fujamos
ao entendimento do que o Eterno quer para nós. Ela é tão fundamental na vida do homem, quer o homem entenda ou não, que eu vou fazer uma pequena analogia. E eu estudando sobre isso, os nossos rabis ensinam também que a Torá é como se fosse a planta baixa de uma construção. Vou repetir. É como se ela fosse a planta baixa de uma construção. Se nós olharmos para ela, respeitarmos tudo que está ali determinado nessa planta e construirmos todo um prédio da forma correta, da forma justa, respeitando todos os procedimentos, respeitando a qualidade, respeitando tudo que está prescrito naquela planta, o prédio vai ser erguido. E ao final desse prédio, após ter respeitado tudo que está escrito e pré-planejado nessa planta baixa, nós vamos ter um prédio bonito, um prédio firme, resistente, que vai perdurar por muito tempo, vai nos trazer proteção, vai nos trazer bênçãos. Da mesma forma, ao contrário, quando nós não respeitamos o que está prescrito numa planta, haja visto o que aconteceu essa semana em Fortaleza, não posso aqui dizer que tem relação direta com o não cumprimento de uma planta, mas existem situações em que uma casa, um prédio vem ao chão porque não respeitou o que foi previamente planejado, não é verdade? E trouxe assim maldição, trouxe morte. É a mesma coisa, o Eterno criou, estabeleceu a Torá, para que eu, utilizando ela como fundamento principal para a minha vida, eu cresça, eu aprenda, eu tenha solidez, eu possa me tornar bênção. Eu tenho fundamento, exato, eu tenho fundamento de como ter a minha atitude sendo justo ou não justo, para que ao final do ciclo, que é o ciclo de um ano, eu possa receber as bênçãos por ter respeitado, obedecido e seguido tudo que está na Torá. Foi claro, irmãos? É muito interessante quando a gente consegue entender isso. E dito isso, eu queria ir com vocês a Deuteronômio, capítulo 34. Eu queria trocar de microfone, que esse microfone não está legal, ele está... Amém. Amém. Som. Aquele dali está dando muita falha. Deuteronômio, capítulo 34. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Deuteronômio 34, versículo 1 ao 5. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente de Jericó. Ali o Eterno mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo Naftali e a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Então disse o Eterno: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas nela não entrarás. Assim Moisés, servo do Eterno, morreu ali, na terra de Moabe, como disse o Eterno. Quando nós lemos isso aqui, nós podemos observar que Moisés está exatamente nesse momento cumprindo o que está lá. Volte as páginas, por favor. Em Deuteronômio capítulo 32. Versículo 48. Deuteronômio 32, 48. Naquele mesmo dia, disse o Eterno a Moisés: sobe a cadeia das montanhas de Abarim ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente a Jericó, e contempla a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por propriedade. Morrerás no monte
que vai subir, e serás recolhido ao teu povo, assim como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor e foi recolhido ao seu povo, pois fostes infiéis a mim na presença dos filhos de Israel, nas águas de Meribá e em Cádiz, no deserto de Zim, não santificando o meu nome no meio deles. Pelo que verás a terra diante de ti, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Irmãos, quando nós observamos isso já foi falado diversas vezes aqui. Moisés, mesmo naquele momento, o qual ele está na iminência já de ser recolhido aos seus, ele obedece o que está estabelecido aqui, o que o Eterno lhe estabeleceu aqui, e mesmo no momento o qual a sua vontade como homem era de entrar, mas ele respeitando o que o Eterno disse, que ele não entraria, mas ainda assim lhe deu a oportunidade de ver, ele faz o quê? Moisés abençoa o povo. Mesmo no momento, às portas dele ser recolhido, ele ainda como líder, ele ainda como servo de Adonai, ele abençoa o povo de Israel, que é o que está no versículo 1 do capítulo 33. Esta é a bênção com que Moisés, homem de Elohim, antes de morrer, abençoou os filhos de Israel. Disse ele: o Eterno veio de Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio das miríades de santos, à sua direita havia para eles o fogo da Torá. Na verdade, amas os povos, todos os santos estão à tua mão, eles se colocam a teus pés e recebem das tuas palavras. Moisés prescreveu-nos a Torá por herança da Assembleia de Jacó. Ele foi rei em Jesurum, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. E o interessante, quando nós vamos buscar o significado da palavra abençoar, que temos aqui várias vezes na primeira aliança, no Primeiro Testamento, abençoar significa conceber poder para alcançar sucesso. Prestem atenção, ele abençoando o povo é conceder poder para alcançar sucesso, alcançar prosperidade, alcançar fecundidade, alcançar longevidade. Que significa, essa palavra em hebraico é barak, ou barak, se pronuncia. E o interessante, irmão, por que Moisés tinha essa capacidade de fazer isso? Por que Moisés pôde fazer isso? Por que Moisés, servo de Adonai, fez isso e não tinha como ninguém o questionar? Porque durante toda a sua caminhada, dos 40 anos no Egito, os 40 ali sendo treinado, educado, sendo trabalhado, não é verdade? E mais os 40 sob a liderança, ele chegou à plenitude de ter o entendimento da aliança que ele tinha com Adonai. Ele conseguia entender sobre a aliança do Eterno para com ele. E pelo cumprimento da vontade do Pai em tudo, ele recebeu esse atributo. Ou seja, ele entendia o que é de fato ter uma comunhão com o Eterno, ele entendia o que é de fato ter essa aliança com Adonai, e através do entendimento que ele tinha, e com o cumprimento de tudo que o Eterno determinou que cumprisse, ele recebeu essa bênção de poder abençoar o povo de Israel. E isso está onde, irmãos? Salmo 89, 14. Ele chegou ao ponto de ter o que está lá em Salmo 89, 14. Vamos lá? Retidão e justiça são a base do seu trono. Amor e fidelidade vão à tua frente. A base do trono da Adonai é pautada nisso. Retidão e justiça é a base do trono dele. Amor e fidelidade vai à frente. Então, pelo fato dele entender
essa aliança, essa importância, o fato dele cumprir o que estava estabelecido pelas ordens do Eterno, ele alcançou essa plenitude de poder abençoar alguém, porque nele já tinha o Hesed e tinha o Emet, que é a bondade e a fidelidade. Estava isso na vida dele. Ele tinha isso na vida dele. Ele tinha essa base que é pautada no trono de Adonai na própria vida. Com isso ele tinha autoridade e autonomia para poder abençoar outros, para poder transferir para outros, conceder para outros o poder de alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade. Ele só podia pelo entendimento, cumprimento, e ele teve tudo isso na sua própria vida. Já os que têm um relacionamento com Elohim totalmente errado, não pode abençoar. Não tem autoridade para abençoar. Malaquias 2, versículo 1. Se eu estiver correndo, os irmãos fiquem à vontade para me alertar, tá bom? Malaquias 2, versículo 1 ao 17. Ou seja, aqueles que não têm um relacionamento ou têm um relacionamento errado com Adonai. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não os ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Eterno dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Continuando o versículo 2. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eu vos reprovarei a descendência e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com este sereis levados para fora. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança seja com Levi, diz o Eterno dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhe dei ambas para que me temesse. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A Torá da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Eterno dos Exércitos. Então eu só tenho condições de abençoar alguém se eu entender verdadeiramente na minha vida a importância, buscar ter sempre essa comunhão com o Eterno, para que eu esteja apto a exercer. Haja visto que nós já estudamos no passado a respeito de Arão, sobre a preparação, quando ele foi separado com os filhos para serem sacerdotes, tinha toda uma preocupação de primeiro fazer expiação por si próprio, primeiro limpar o que está de errado na sua vida, ou no caso nós na nossa vida, para somente assim depois podermos ser bênção ou levar bênçãos a outros. Porque se eu faço isso de forma errada, tendo um relacionamento errado com o Eterno, vai acontecer o que está aqui em Malaquias 2, que a gente observa claramente que a maldição vai vir sobre a minha vida e eu vou estar levando maldição sobre a vida dos outros. Eu não posso ser abençoado. E também está bem claro lá em Deuteronômio 28, podemos lá? Eu não vou ler Deuteronômio 28, porque o capítulo ele tem 68 versículos, mas eu sugiro que todos leiam em casa. Todos leiam em casa. Esse capítulo tem 68 versículos, dos quais apenas 14 falam de bênçãos e 54 falam do descumprimento. Quando você descumpre o que está estabelecido no plano do Eterno para a nossa vida aqui na Torá. Então tem que ler em casa com calma, prestar atenção, para ter o entendimento do que eu devo e o que eu não devo fazer. Esse capítulo é importante porque muitas vezes a gente não se dá conta do que a gente comete de erro. Muitas vezes nós não nos damos conta do que a gente deixa de fazer. Muitas vezes nós não damos conta do que deveríamos fazer e não fazemos, e assim acabamos errando por consciência, ou mesmo às vezes nem percebendo que estamos errando.
E aí, irmãos, o interessante é que se eu quero bênção para a minha vida, eu tenho que obedecer, não é verdade? Se eu quero bênção para a minha vida, para a minha família, eu tenho que respeitar o que está na palavra. Se eu quero bênção para a minha vida e em algum momento querer ser bênção na vida de 8, eu preciso ter também na minha vida e trabalhar para que eu tenha o recede e o emet, que é a bondade e a fidelidade, que as minhas atitudes sejam pautadas em justiça, que as minhas atitudes sejam corretas o tempo todo. Uma pessoa abençoada, irmãos, isso é muito interessante, porque quando eu tenho isso na minha vida, como a gente vê em Moisés, como a gente viu em Abraão, como a gente viu em Isaías, enfim, tantos outros, a gente vai mencionar inclusive 2 aqui, quando a pessoa tem isso nela mesmo, intrínseco nela, essa bondade, essa fidelidade, vamos lá em Deuteronômio capítulo 15. Liz, enquanto a gente vai em Deuteronômio capítulo 15, Uhum. você me fez lembrar o Salmo 50, que o Salmo 50 ali, a partir do verso 16, o salmista diz assim: por causa das bênçãos que eu vou proferir sobre o outro, né? Sim. Aí você está falando, está nos ensinando que direito você tem de proferir a bênção. Exato. Se você tem capacidade. Que direito eu tenho? Isso. Moisés tinha direito. Exato. O salmista diz no Salmo 50 assim, o verso 16: mas ao ímpio diz Elohim, o ímpio aqui é o criminoso, que direito tens de recitar as minhas leis, ou de tomar a minha aliança na tua boca? Tu odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês um ladrão, consentes com ele. Tens parte com os adúlteros, usa a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Assenta-te a falar contra o teu irmão e fala mal contra o filho da tua mãe. Esse é o procedimento do ímpio, do criminoso. Ele pede o direito de recitar as bênçãos de Adonai, ou as bênçãos dele não têm validade, porque ele não tem direito nenhum de recitar as leis de Adonai. E além de não ter o direito, Léo, muitas vezes não se dá conta de que está trazendo maldição para ele mesmo, continuando insistindo no erro. Exatamente, traz a maldição tanto para a sua vida quanto para uma cidade. Que é o pior. Porque eu trazer maldição para a minha vida é uma situação entre eu e o Eterno. Agora, eu trazer para outros é muito mais sério. Deuteronômio capítulo 15, versículo 12. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano lhe darás a liberdade. Olha que interessante, quando eu tenho isso muito claro na minha vida, quando emana sobre mim essa bondade, essa fidelidade, esse senso de justiça, eu a pratico, isso acontece, os outros veem isso em mim naturalmente. Continuando aqui, ó, Deuteronômio 15, versículo 13 agora. E quando lhe deres a liberdade, não despedirás de mãos vazias. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo com que o Eterno, teu Elohim, te tiver abençoado, e lhe darás. Não é que você vai emprestar ou você vai vender, você dá, naturalmente, porque você foi abençoado muito pelo Eterno. Lembra-te de que foste servos na terra do Egito, e de que o Eterno, teu Elohim, te resgatou, e por isso que te ordeno hoje este mandamento. Se, porém, ele te disser, não quero deixar-te... Opa, era até o 15, né? É, até o 15. Depois o irmão pode continuar lendo. E 1 Reis também fala sobre isso. Capítulo 10. Quando a gente vê ali a respeito de Salomão e a rainha de Sabá. 1 Reis, capítulo 10. Do versículo 1 até o versículo 9. Quando a rainha de Sabá ouviu a respeito da fama de Salomão, no que se refere ao nome do Eterno, veio prová-lo por enigmas. Chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Apresentou-se a Salomão, ele disse tudo o que lhe ia no coração. Olha que interessante esse versículo 3 aqui, ó. Salomão respondeu a todas as suas perguntas, nada houve difícil demais que o rei não pudesse explicar. Vendo a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, o palácio que edificara, a comida da sua mesa, o assentar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros, e os holocaustos que
e oferecia no templo do Eterno, ficou fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Olha aqui a manifestação. Exatamente. O povo vai olhar para nós e vai verificar se nós temos o direito de fazer o que nós queremos fazer fora das paredes. Ele vai olhar para a gente e vai prestar atenção para ver se nós somos dignos de agir e fazer o que nós nos propusermos a fazer, seja aqui ou seja lá fora. Eles vão reparar e vão nos cobrar a atitude se nós não fizermos. Muitos vão duvidar e vão vir atrás de nós mesmo para verificar: esse povo tem de fato autoridade, autonomia para fazer o que está se propondo a fazer? Esse povo de fato é abençoado para poder querer abençoar outro? Esse povo verdadeiramente segue uma vida com justiça, retidão, com bondade e fidelidade? Microfone. Porque aqui ela vem no verso 1 que você leu para nós, no que se refere ao nome do Eterno. Exato, exato. E Léo, que interessante, nem preciso continuar a ler ali. Olha ali que ela fala: ela ficou fora de si. Ele não teve dificuldade nenhuma. Toda instrução é a mesma coisa, pode acontecer com qualquer um de nós que estivermos preparados, estivermos pautados, estivermos em nós toda a bondade, fidelidade, justiça e retidão, como está lá no Salmo 89:14. As coisas podem vir, podem questionar, que tudo é natural. Eles vão ver toda a nossa organização, como viu aqui. Vão ver todos os procedimentos os quais nós estaremos fazendo, tudo correto, organizado, limpo, de forma educada, de forma experiente, transparente, vendo o senso de servir em nós, a vontade de servir, sempre respeitando o outro em primeiro lugar e não sendo loucos, atropelando fila, indo para cima com um desespero desorganizado totalmente. Muito pelo contrário, nos preocupando sempre e primeiramente com o outro, independente da instrução, independente de cor, de peso, de raça, independente de qualquer coisa, de nacionalidade, não importa. E eles vão olhar isso para nós, assim como o Eterno também nos olha, e assim como o Eterno também nos cobra se nós fizermos errado. Se nós não fizermos corretamente pautado no que está aqui, está lá em Deuteronômio capítulo 28, não foi que eu falei? Está lá. O difícil é nós lermos aquilo e querer colocar em prática, não é verdade? O difícil é lermos aquilo e respeitarmos de fato o que está ali quando está prescrito na palavra. Porque o que adianta eu sair da minha casa num Kabbalat Shabbat sexta-feira, eu sair da minha casa para vir aqui sentar, participar, fazer alguma coisa, dizer que acredito, dizer que verdadeiramente eu quero, se de fato eu não coloco em prática? Melhor ficar em casa dormindo, descansando, sábado. Sexta-feira fico até uma meia-noite, vendo um filminho com a minha esposa, com meus filhos. Sábado acordo 10 horas. Se eu só digo que acredito, se eu só digo, falo, mas na verdade eu não cumpro, não executo, as pessoas não percebem isso, essa diferença na minha vida. Nós erramos, nós pecamos sim, muito. Mas a nossa luta deve ser constante para uma melhoria, para uma conduta de vida correta. É uma luta constante, todo dia, o dia todo. O ciclo, acabamos de falar, terminou a oportunidade de ter outro. E nós estamos aqui vivos com a oportunidade de finalizarmos mais um ciclo e iniciarmos outro. Isso é extremamente importante. Irmãos, o Eterno é quem dá a vida. E nada, absolutamente nada pode mudar isso. Só Ele que pode, é só Ele que dá. E só Ele que pode tirar a vida de alguém. Não existe absolutamente nada. E o interessante é que Ele não quer ser bajulado para nos dar bênção. Ele não precisa ser bajulado. Ele muito menos quer ser bajulado para que nos dê as bênçãos. Está lá em Gênesis capítulo 12, vamos lá? Vou ter que acelerar um pouquinho mais. Gênesis capítulo 12.
criticar, não tem que bajular, não tem que barganhar. Não, é só confiar na sua palavra. É só seguir o que Ele predeterminou para nós como vida, que Ele vai nos abençoar. É só ter uma vida correta, digna, justa, que Ele vai nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Eterno disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, olha só, abençoarei os que te abençoarem, e também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Ele é fiel, o Eterno é justo. A base do seu trono nós já lemos lá em Salmos capítulo 89, versículo 14, não é verdade? E já aprendemos que se nós obedecermos, Ele irá nos abençoar, como Ele fez com Abraão. E nós vemos alguns exemplos interessantes. Por exemplo, Abraão tinha do lado dele Ló, seu sobrinho. Olha o desfecho da vida de Abraão, olha o desfecho da vida de Ló. Abraão deu uma nação. Abraão, Isaac, Jacó e toda a nação de Israel. Ló, o fim dele foi dentro de uma caverna com as filhas, as quais o embebedaram e tiveram filhos com ele. Olha, andaram juntos. Ló perdeu a oportunidade de ciclo após ciclo aprender com tudo que Abraão também aprendia. E olha o desfecho da vida de um. Da mesma forma, eu não vou ler, tinha vários textos aqui para ler, mas eu vou tentar falar baseado no que eu li. A gente pode olhar para o profeta Eli e o profeta Samuel. Olha que interessante. Samuel era um aprendiz de Eli. Não é verdade? Lá no capítulo 1 Samuel 2, no versículo 12 até o 17, depois os irmãos podem ler, fala tudo do que os filhos de Eli faziam. Profanavam o templo, tinham relações sexuais com as prostitutas que ficavam ali à porta, entre outras barbáries que ele fazia. O profeta Eli, que foi levantado pelo Eterno para ser profeta, ele foi levantado para ser profeta, ele não foi ali porque colocaram ele. Sacerdote, ele estava ali porque o Eterno colocou. Sim, para o serviço sacerdotal. Ele foi colocado pelo Eterno. E ele não fez nada. Inclusive, tem o versículo, se não me falha a memória, 27 ao 36, que ele é cobrado, porque ele dá mais honras aos filhos do que ao Eterno. Qual foi o desfecho dele? A arca foi capturada pelos filisteus, foi capturada. Vem um do campo de batalha, quando dá a notícia que seus filhos foram mortos, ele cai para trás, bate o pescoço, quebra o pescoço, morre. A nora, ouvindo aquilo, entra em trabalho de parto, à beira de morrer, amaldiçoa o próprio filho. Olha o fim da vida de Eli. Aí a gente vai para o lado de Samuel, que estava ali. A mãe fez aquela oração maravilhosa, a Ana, né? Começa o capítulo 2 com uma oração de Ana ali, maravilhosa, muito bonito. E qual o fim de Samuel? E olha que o interessante, irmãos, que analisando, os filhos de Samuel também desobedeceram. Os filhos de Samuel também desobedeceram. Eles se corromperam. Mas Samuel se manteve na linha. Samuel se manteve debaixo da autoridade do Eterno. Ele se manteve com sua vida lá como Salmo 89, 14. E ele não se desviou. Mesmo não concordando quando o povo pedia um rei, ele não concordou, mas obedeceu ao Eterno. Ficou quietinho e obedeceu. E ele teve o privilégio, irmãos, de ungir Saul, mas principalmente Davi. Principalmente, olha que bênção, ele foi quem abençoou e ungiu Davi, o homem segundo o coração de Adonai, como rei. Olha o privilégio que Samuel teve por se manter na linha, mesmo os filhos também errando, como os filhos de Eli erraram, mas Eli não, Eli foi para um caminho e ele foi para outro. E da mesma forma, quando a gente começa a observar esses exemplos, né, de pessoas que tiveram um fim trágico, digamos assim, e outros que tiveram um fim abençoados pelo Eterno, como Moisés teve um fim muito abençoado pelo que ele fez, nós vamos lá
para o mesmo exemplo. Moisés, às portas de falecer, ele abençoa todo o povo. E Yeshua HaMashiach, na cruz, sendo cuspido, maltratado, xingado, insultado, antes dele chegar na cruz, ele ainda abençoa, ainda fala com as mulheres que não chorassem por ele, chorassem por ela. Está lá em Lucas 23, do 26 ao 34. Nós não vamos ler também porque não vai dar tempo. A atitude de Yeshua, mesmo naquele momento, ele ainda faz isso. Na cruz, mesmo com um do lado dele perturbando o teu ouvido, o insultando o tempo todo, e o outro do lado, ele ainda abençoa o outro, que teve uma atitude completamente diferente. Essa é a diferença daquele que está pautado no Salmo 89:14 e quem não está pautado no Salmo 89:14. Daquele que tem autonomia, autoridade para abençoar, porque é abençoado, daquele que não tem. As suas atitudes são completamente diferentes. É uma pena que nós não vamos poder ler versículo Lucas 23, depois vocês leiam. Mas rapidamente o resumo: Eli foi avisado sobre o seu fim, tá? Porque ele foi alertado, mais de uma vez inclusive, né? E ele não fez nada para mudar. Se nós observarmos, ele não fez nada, pastora. Samuel, mesmo sendo aprendiz de Eli, mas por sua obediência, não teve o mesmo fim e teve o privilégio de ungir Davi como rei. Moisés, às vésperas de ser recolhido, abençoou o povo. E Yeshua, como eu já falei, mesmo no momento de extremo sofrimento, mesmo estando na situação que ele estava, ele ainda teve toda a tranquilidade de abençoar o que estava ao seu lado, ainda preocupado com outros. Isso é a postura. E aí, irmãos, se a gente continuar lendo a palavra do Eterno, nós vamos ver N exemplos de pessoas que tiveram uma vida digna, reta diante do Eterno, e outros que não tiveram. E aí me remete o seguinte: nós estamos agora finalizando um ciclo de estudo, temos a oportunidade de começar um outro ciclo de estudo. Finalizando um ciclo de estudo, temos a oportunidade de começar um outro ciclo de estudo, e nós devemos nos perguntar: que exemplo eu quero seguir? Que exemplo eu quero ser? E aí eu posso ir lá, sabe aonde? No que você explicou semana passada, e no sábado também teve a explicação. Eu vou ser um Lulav? Eu vou ser um Hadas? Eu vou ser um Aravá? Ou eu vou ser um Etrog, quando daqui um ano nós estivermos aqui, se o Eterno permitir, e eu vou poder refletir sobre o ciclo que passou, e vou poder falar: eu lutei, tive dificuldade, pequei, errei, mas eu lutei para ser um Etrog. Lutei para ser um Etrog. Para os que não sabem, os visitantes, Lulav, ali vocês podem observar que nós temos os ramos, tem na foto lá. Temos até lá em cima também. Para quem não sabe, Lulavo são os ramos da palmeira. E aí eu tenho que me questionar: eu tive gosto, mas não tive cheiro? Ou seja, eu fiquei sentado o tempo todo só, absorvendo, engolindo, ouvindo, e não botei em prática nada? De que adianta? Fique em casa descansando. Fique em casa descansando. Ou eu fui o Hadas, que são os ramos da murta, que tem cheiro, mas não tem gosto. Ou seja, eu fico tentando fazer as coisas corretas. Obrigado, João. Fico tentando fazer as coisas justas, mas eu não me interesso nem um pouquinho pelo que está aqui. Eu não estudo, eu não procuro, eu não quero aprender, muito menos seguir. Pode falar, Léo, você está com vontade de falar. Exato. De acordo com o que está aqui, eu fico tentando por mim mesmo, da minha cabeça, da minha vontade, sendo que eu não procuro aqui o manual para que eu tenha uma vida correta e digna. Ou eu vou ser um Aravá, salgueiros de erva, que não tem cheiro e nem tem gosto. Aí grosseiramente falando, chutei o balde, né? Eu não estou nem aí com a Torá, eu não estou nem aí com ações, não estou nem aí com o Tzedaká, não estou nem aí em ser eu não justo. Eu estou preocupado comigo. Deixa a minha vida me levar. Deixa a vida me levar, exatamente. Ou eu vou ser como o Etrog, que aqui nós representamos pelo um limão, que tem cheiro, muito bom por sinal,
E ele tem um gosto maravilhoso. Eu gosto, né, de limão. Mas ele tem gosto. Tem um gosto ali azedo, amargo, talvez. Mas ele é muito bom. Ou eu vou ser esse aqui, que é aquele que luta o tempo todo tentando aprender. E luta o tempo todo, mesmo com seus erros, colocar em prática o que está aqui, para que ele seja e possa abençoar a outros. Isso é uma reflexão que nós temos que fazer. Quando, daqui a um ano, nós estivermos de volta aqui, estudando essa mesma porção. Amém? Vamos ficar em pé, e eu vou cantar uma música. Nós, vamos cantar uma música. Eu não. Que eu fiquei muito feliz quando o Neu Kleber leu aqui. Amém? Que darei a como foi esse ciclo, o que nós fizemos ou deixamos de fazer, que agradou ou desagradou ao nosso Eterno, Adonai. Amém? E agora, para o próximo ciclo, tenhamos a oportunidade de seguir Parashat, após a Parashat, aprender todos os ensinamentos que Ele tem para cada um de nós. E assim podemos ter o privilégio de chegarmos ao final e olharmos e falarmos: eu lutei muito para ser esse fruto. Amém? Amém. Que o Eterno nos abençoe grandemente. Baruch Hashem. Irmãos, nós também estamos finalizando o livro de Deuteronômio. E como é costume, ao final de cada livro, nós temos que proclamar ali, para que os nossos visitantes, a gente proclama: Hazak, Hazak, Venit, Hazé. Força, força. Que sejamos todos fortalecidos. Ao final da leitura e estudo de cada livro da Torá, nós falamos e proclamamos isso aqui bem forte. Vamos todos juntos? Hazak, Hazak, Venit, Hazé.
Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Amém, Pai. Amém. Amém, Pai. Amém. Amém. Curve sua cabeça. Yevarei Adonai Vishmeleha. Yae Adonai Panaveleha Viruneka. Issa Adonai Panaveleha Veasemeleha Shalom. Bishem Yeshua Hamashia. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém, Pai. E amém.